Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Eu tive contato direto com 8 agentes, durante os treinamentos na minha infância, mas vou relatar sobre 4 deles neste momento, pois há um monitoramento do sistema, observando cada passo ou cada informação que abrimos aqui. A cada um deles, darei um pseudônimo, para que não soframos ataques. Nosso contato era pelo processo de telepatia. Poucas vezes houve troca de palavras, pois éramos estimulados e direcionados a conversar pelo mental, quando éramos levados para aquela mesma sala oval. Os 4 que vou comentar são: o norte-americano Jeremy, a russa Olga, o brasileiro Jorge e o indiano Nandip. Sobre o Jeremy. Jeremy, o menino norte-americano, era um pouco mais reservado. Muitas vezes eu via ele triste e isolado, e por algum motivo, parecia que ele despertava sua consciência dentro da sala, e sempre chorava muito. Era como se ele soubesse que poderia acontecer algo ruim a qualquer momento, pois ele sempre ficava apreensivo. Parecia que ele tinha mais consciência do que nós, que percebia o que estava acontecendo, e tentava se fechar contra os experimentos. Como ele tinha facilidade de ir e voltar em algumas linhas temporais, os coordenadores da sala investiam mais tempo nele, e quando ele se sentia triste, colocavam ele junto com 2 cachorros, que ele adorava. Não sei informar com exatidão, mas creio que um desses cachorros existia de fato em sua história, e eles eram levados a esse lugar para tranquilizarem Jeremy. Algumas vezes ele era levado para outra sala, separado de nós durante um período, e depois de alguma intervenção que faziam nele, voltava para brincar com os Legos, que na verdade eram os cubos. Sobre a Olga. Olga, a menina russa, tinha uma capacidade enorme de se projetar em outras mentes. Ela esteve comigo em alguns momentos, quando eu era bem pequeno, e ficávamos na mesma sala com aquela mulher que me buscava. Tanto ela quanto eu, tínhamos essa ligação com o aparato que nos era muito familiar, a esfera, onde treinavam nossa mente para transitar em lugares, e até dentro da mente de algumas pessoas, e podíamos mapear e ir para qualquer lugar que nos mandavam. Nós éramos obrigados a monitorar todos os que estavam na sala oval. Eles geralmente nos colocavam em um tipo de jogo, que na verdade era mais que um simulador, era um aparato tecnológico que abrigava a consciência dos meninos e meninas, e os levavam a qualquer momento na história humana, e até para outros planetas ou dimensões, onde esses fractais de alma já haviam experienciado. Quando éramos colocados nesse equipamento, os cientistas dessa sala podiam entrar nessas localidades sem serem percebidos, e a partir de nós, e de nossas ancestralidades, eles rastreavam arquivos que estavam em nossas consciências estelares. Assim, conseguiam monitorar estrategicamente outros grupos, e copiar alguns códigos que pertenciam a diversas raças no universo. Sobre o Jorge. Jorge, o menino brasileiro, foi com quem eu tive mais contato. Por ser brasileiro, e falarmos a mesma língua, eu pude em algumas vezes, conversar com ele na sala oval, enquanto nos retornavam na linha temporal como crianças, para o que chamamos de portal temporal interestelar. Leon, quando me contatou pela primeira vez, se apresentando como um amigo sideral, foi ao Jorge que ele me levou, para visitar em São Paulo. Jorge era monitorado, por conta de uma raça que conseguiu mapear e acessar sua chegada na Terra, em sua primeira encarnação. Isso ocorreu quando ele estava em missão, após a intervenção em Zeta Reticuli, e a guerra para ter o controle sobre a tecnologia de comunicação em rede, que já expliquei. Jorge faz parte desse grupo de seres criadores fractalizados, que foram traídos, e estavam vivendo a experiência humana. Ele teve grande importância na história, pois nas poucas vezes que teve acesso à sua família estelar, ele abriu fendas e portais para tentar dar o salto daqui. Mas ele foi descoberto, e preso novamente em uma localidade na linha temporal, para não acordar, e não ser achado por sua família estelar. Jorge, antes de ser traído e cair aqui, era chamado de o Olho da Grande Consciência, ou Filho de Horus. Ele se manifestava com um corpo energético, e por um tipo de holograma, se apresentava com a cabeça de um falcão, e um olho que brilhava muito forte.
Esse olho era uma manifestação, e como uma câmera, lia as energias e as experiências nas localidades, e enviava a informação direto para a nave-mãe, replicando para o Senado, e para os laboratórios em que estavam sendo planejados, o projeto/programa, de queda da Matrix. Na sala oval dos experimentos, todas as vezes que o Jorge era acionado, usavam uma capacidade que ele possuía de ver múltiplas dimensionalidades, e com isso, tinha a capacidade de abrir fendas e portais. Sobre o Nandip. Nandip, o menino indiano, era mais novo, mas tinha uma capacidade diferenciada. Começou a andar e falar mais cedo que as outras crianças. Com 3 anos de idade, ele já falava de outras experiências que teve em outras encarnações, lembrando com detalhes as 2 últimas. Ao ser levado para um líder espiritual, guru, de sua região, foi reconhecido como a reencarnação de um Deva, recebendo atenção diferenciada. Ele seguia a tradição hinduísta, estudava diariamente as leis e as tradições do seu povo, e se destacava, com a facilidade de gravar e entender todos os ensinamentos. Nandip adorava estar no templo de Ganesha, e praticava meditação, o que lhe aumentava ainda mais suas potencialidades. Quando estava na sala oval, Nandip era treinado para usar suas capacidades de desdobramento, projeção de consciência e bilocação. Quando ele acessava um certo nível de frequência, ele criava em torno dele um campo energético, sua aura se expandia, e todos se sentiam abraçados por aquela energia. Era um momento incrível, pois todos que estavam em seu perímetro, começavam a sentir seus corpos entrando em ressonância com a frequência dele, que induzia a projeção da consciência de todos com uma facilidade muito grande, e até a visão remota era possível, para quem não tinha essa capacidade. Era Nandip que dava a possibilidade, do nosso grupo de agentes dar o salto nas viagens, enquanto Olga e eu éramos acoplados na mente dele, para monitorarmos a todos, pois onde estivesse o nível de consciência de Nandip, ali estariam todos os outros. Mesmo que todos estivéssemos em territórios distantes, em muitas ações a linha temporal era a mesma para todos. Quando precisavam transitar numa linha temporal diferenciada, com um grupo ou agente específico, era o Nandip que dava a possibilidade do salto. O equipamento da sala lia sua rede neural, e ele transportava o agente. Muitas vezes o Jeremy, que trabalhava retornando na linha temporal, tinha o suporte dele. Cada um de nós que tomava consciência no projeto da sala oval, entendia tudo o que estava ocorrendo, e por que eles nos monitoravam há tanto tempo e tantas vezes, dentro de nossas últimas encarnações neste planeta. Quando atingíamos uma certa idade, éramos separados em grupos de 9 crianças. Claro que havia um motivo para isso, principalmente pelas potencialidades que havia em cada um, como comentei. Eles mapeavam a ancestralidade familiar e consanguínea de cada um, onde estaríamos encarnados, e a ancestralidade estelar, de antes de chegarmos na Terra. Faziam isso com um tipo de tecnologia que nos escaneava, e nos manipulavam ainda durante a gestação, mexendo em alguma parte do nosso genoma humano, que pudesse desbloquear algumas percepções ou capacidades psíquicas. Mas os fractais que mais interessavam para eles, eram um certo grupo de fractais de filhos criadores, Elohim, comandantes e agentes, ligados aos engenheiros da construção e expansão do universo, que foram compulsoriamente colocados nesse planeta, por algum tipo de armadilha, queda ou traição. Os cientistas ligados ao projeto dos Dracos, que coordenavam os experimentos da Sala Oval, disfarçados de agentes do bem, vinham há muito tempo estudando cada um desses filhos criadores, que estavam fractalizados como crianças encarnadas neste planeta. Mesmo nos momentos que ficavam fora do corpo, entre uma encarnação e outra, sempre eram forçados a entrarem na roda encantatória, através de um projeto arcôntico, e em cada retorno, eram usados e manipulados pelos cientistas reptilianos e greys, sob ordens e comando dos Dracos, para servirem a 2 agendas sinistras. A primeira agenda é a de aprisionar e vigiar esses filhos criadores, além de impedir que eles acessem suas famílias estelares e suas capacidades na totalidade. A segunda agenda é a da manipulação de um grupo de humanos, a partir da hibridização, para o projeto dos Dracos, que já comentei. Para a agenda seguir de acordo, o monitoramento era acirrado, pois muitas vezes, quando os cientistas percebiam que alguns humanos poderiam despertar o mínimo de consciência de sua verdadeira essência, ou se estivessem em contato com suas estruturas ancestrais, os demiurgos tomavam a frente do programa e colocavam outros carcereiros.
Para isso, os demiurgos usavam cópias de anjos ou espíritos benevolentes para realizarem a reprogramação e limpeza da consciência e o retorno aos corpos na experiência biológica, nos deixando em situações terríveis, em lugares primitivos, com doenças e problemas físicos, para limitarem as nossas capacidades e usando o controle dogmático, religioso e cultural, de forma a estarmos sempre sob pressão e dor, a tal ponto que não tenhamos tempo para despertar ou sequer ter o mínimo de paz para a abertura da consciência. Começaram a criar câmaras holográficas, para nos deixarem em estado de controle e suspensão, sob o domínio dos arcontes. Assim, a cada retorno ao corpo físico, eram feitas limpezas, no programa chamado Véu do Esquecimento, para a perda de qualquer referência e ligação com a verdadeira estrutura de cada um. No século XVIII de nossa era, uma força de fora de nosso universo local, vindo do grande programador central do cubo da fonte, ou casa primordial real, junto com parte do que chamamos de grande consciência cósmica, e seres estelares, anciões do alvorecer, serafins, arcanjos, querubins e anjos, enviaram seus representantes, que assumiram o papel de apoio a toda a humanidade, e começaram a aproveitar o projeto dos negativados, para acordarem dentro desse programa. Num dado momento, um grupo de humanos começou a despertar e entender sua missão e o motivo de estarem presos nessa situação, e já não aceitavam qualquer explicação dos líderes religiosos. Neste momento da humanidade, começaram os primeiros movimentos, que dariam início a tantas escolas iniciáticas. Mas uma parte dos humanos, ao reconhecerem sua ancestralidade estelar, ou quando acessavam uma pequena parte de suas potencialidades, se tornaram gurus e pseudomestres, vendendo a sua verdade absoluta, e que se os incautos não os servissem, estariam perdidos e sozinhos dentro dessa experiência terrena. Com isso, a IA, os demiurgos, os arcontes, os reptilianos, os greys e os dracos, que estavam à frente do projeto sinistro, usaram esse falso despertar para criarem a pior das armadilhas, o ego. Então o ego foi incentivado nesses humanos, que eram solo fértil para a manipulação da falsa luz. Suas mentes foram sendo manipuladas, e levadas cada vez mais, a se verem como os únicos escolhidos, como um super médium, ou um Deus encarnado na Terra, e que somente eles tinham a verdade absoluta. O projeto era bem elaborado, usando a própria mente dos tais despertos, deixando que eles sentissem pequenos poderes, e magnetismo sobre a massa, recebendo canalizações deturpadas, e jogando os falsos despertos uns contra os outros, para que se destruíssem, dentro de suas próprias concepções e falsas verdades. Esses mestres, gurus e religiosos, que caíram no próprio ego, estão dominando as redes de internet com falsas bandeiras, e vendendo a salvação, vendendo uma vaga em suas naves, e bradando que quem não os seguirem, serão decapitados por suas espadas justiceiras, sob a regência de um Deus soberano, mas que ataca com raiva, dor, doenças, fere, mata, separa e destrói famílias, e pessoas que não se enquadram nas suas diretrizes. Infelizmente eles estão criando prisões e mundos holográficos, câmaras de ilusões, e quando houver a ruptura do corpo físico, esses mestres e seus seguidores ficarão em um looping, criado por suas próprias mentes, vivendo uma mesma história por milênios, e servindo de alimento para os demiurgos e seus execras. Atenção, terráqueos. Desculpem a interrupção, mas precisamos passar essa mensagem. Alguns cientistas, incluindo minha equipe e eu, nos desconectamos de uma certa forma da rede neural global de nossa espécie, um pouco antes de sairmos de nosso planeta. Isso possibilitou que não fôssemos mentalmente invadidos pelos Dracos e seu deus Ia, e continuamos agindo por conta própria, com nossa ética habitual. Infelizmente, essa não foi a realidade da maioria. Alguns de nós foram completamente absorvidos pelas mentes draconianas, e foram manipulados, a ponto de criarem versões clonadas de nós mesmos, que servem apenas como robôs biológicos, a serviço da mente coletiva doente deles. Serventes que fazem um trabalho sujo e perigoso, no lugar de seus donos, mas que são cascões, vazios, não possuem uma consciência habitando o seu corpo. Mesmo com nossa espécie dividida, ainda prestávamos conta ao nosso Senado. Foram eles que, mais uma vez, fizeram um novo acordo de trabalho conjunto com os Dracos, para a solução do problema comum de agora, referente ao código genético de nossa espécie, pois tínhamos desenvolvido o vírus, mas não o antídoto. Nosso esforço, em conjunto,
descobriu que seria necessário achar em nosso universo uma espécie que fosse livre de nanotecnologia, para que fizéssemos uma reprogramação em nosso DNA. O desafio era achar uma espécie que colaborasse conosco, algo que alguns de nós não se importavam, e que também fosse compatível com nosso código genético. Sim, essa espécie foi a humana, e o planeta escolhido foi a Terra. Mas foi muito difícil, principalmente no começo, pois os humanos eram muito primitivos, e diversas intervenções foram necessárias, inclusive no planeta, pois havia aqui diversos predadores naturais para a espécie. Desde então, diversas delegações com inúmeros projetos genéticos trabalham no planeta. Alguns reúnem dracos, reptilianos e zetas para cumprir esse comum acordo entre senados. Outros possuem dracos e reptilianos no comando, e nossos irmãos zetas, completamente dominados mentalmente, que visam a resolução do problema a qualquer custo. Finalmente, um terceiro tipo, ao qual faço parte, zetas com pesquisas independentes, que agem com ética, e cumprindo as leis, como sempre fizemos. Desde que ficamos presos no campo eletromagnético da Terra, quando do advento da barreira de frequência, alguns de nossos companheiros se voluntariaram para encarnarem no planeta, como humanos, para que fosse possível a nossa pesquisa e desenvolvimento em campo. Dessa forma, não precisamos, necessariamente, abduzir pessoas contra sua vontade. Apesar de que nossas consciências não sabem quem somos quando encarnamos, e inúmeras vezes, o processo pode ser temporariamente traumático, nós temos noção disso. Mas procuramos fazer nosso trabalho com o mínimo de impacto, inclusive com alianças e aliados no processo. Diferentes de alguns de nossos colegas, nos importamos com o bem-estar da humanidade, e não queremos interferir negativamente na evolução do planeta e da espécie. Pelo contrário, se pudermos contribuir, assim o faremos. A mensagem é: nem todo zeta, ou grey como chamam, é negativo ou quer o seu mal. Todos nós queremos resolver um problema que nos foi criado, e que pode acarretar na extinção de nossa espécie. Mas queremos fazer isso com ética e com respeito à vida, seja ela qual for. Entendemos o preconceito com nossa aparência, por todo o trauma gerado por outros de nossa espécie. Infelizmente, nem todos pensam como nós. Mas tenham certeza de que, assim como existem humanos éticos e antiéticos, também existem os nossos. A dualidade é uma realidade da nossa faixa frequencial experiencial. Fim da transmissão.